Vamos corrigir então, né, as atividades da semana 5 do PET 2. Número 1. Aí tá escrito assim, agora é com você. Número 1. Você decide comprar um carro que custa R$ 25.500, mas o vendedor do carro exige uma entrada de R$ 3.570. Qual é a taxa de porcentagem exigida pelo vendedor? Ó, eu quero saber. Esse número, 3.570, representa que porcentagem do 25.500? Ou seja, eu coloco o número sobre o total. Então, 3.570 sobre o total do carro, que no caso é 25.500, e multiplico por 100%. Pode usar a regra de 3 que ele fez lá, não tem problema, tá, gente? Mas eu gosto muito de usar isso aqui, eu acho que vai mais rápido do que eu montar a regra de 3. Você pega, né, o número que você quer saber em porcentagem sobre o total e multiplica por 100%. O símbolo de porcentagem a gente vai mantendo até o final. Quando eu vou multiplicar aqui, ó, essa fração vezes 100%, eu vou multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, aqui, ó, 2.570 vezes 100, multiplicar por 100 e acrescentar 2 zeros, vou andar com a vírgula duas casas para a direita. Eu coloquei, ó, 3.570, acrescentei 2 zeros. Ou seja, ficou então 357 mil. Coloca o símbolo de porcentagem. Embaixo, 25.500. Aqui não tem nada, gente. É como se fosse o quê? 25.500 vezes 1, 25.500, que é igual. Agora, eu tenho que fazer uma divisão, né? Ó, de 357 mil por 25.500. Para facilitar os cálculos, a gente pode cortar esse zero, tá? Ó, corta esse zero com esse com esse. Ó, então, esse zero com esse com esse, e aí eu vou fazer o cálculo de 3.570 por 255. Quando eu faço essa divisão, 3.570 para dividir por 255, eu vou encontrar 14. Mantém o signo de porcentagem, então vai dar 14%, tá? Número 2, você decide trocar de celular. Na loja, você compra um celular no valor de R$ 1.449 e deixa o seu celular antigo, pagando assim R$ 1.133,08. Qual é a taxa de desconto? Olha só. Se você vai lá comprar o celular, o preço dele é R$ 1.449. Mas se você deixar o seu antigo, você vai pagar mais barato. Você deixa o antigo e paga R$ 1.133,08. Primeira coisa, eu quero saber quantos reais de diferença tem do preço que era o celular com ele sendo depois que eu dei o meu celular antigo. Fazendo a diferença, né, faz a subtração entre eles. Ó, então eu vou colocar 1.449 menos o valor que eu vou pagar por ele, já que eu deixei o meu antigo, que é R$ 1.133,08. Fazendo a continha de menos, né, tem que pôr vírgula debaixo de vírgula, coisa que eu coloquei aqui, ó, 1.449,00. Aqui tá a vírgula 08, né? Já tem duas casas, aqui também duas casas, tá tudo certinho. Vírgula debaixo de vírgula, vamos fazer a continha de menos. Zero não tira 8, então pega emprestado, né, ó. Esse não tem para emprestar, então vai pegar emprestado desse daqui. Então, era 9, aí fica 8. Empresta para cá, que ficaria 10, mas como tem que emprestar para esse, então aqui vai ficar 9. E aqui vai ficar 10. E aí, 10 menos 8 é 2, né? 9 menos nada é 9. Aqui ficou 8, né? 8 menos 3 é 5. 4 menos 3 é 1. 4 menos 1 é 3. 1 menos 1, nada. Ou seja, quer dizer que se eu der o meu celular antigo, eu tenho um desconto em reais de R$ 315,92. Só que a gente quer saber, esse desconto aqui, R$ 315,92, representa que porcentagem, né? Porque quer saber a taxa de desconto. Que porcentagem do valor do celular? Ou seja, que porcentagem do valor que ele era sem o meu celular antigo, no caso. Então, 315,92 sobre o valor total, que é 1.449, e aí eu multiplico por 100%. Pode montar a regra de 3 quem quiser, mas eu não vou montar no caso aqui, mas quem quiser pode montar. Quem for montar vai falar que 1.449 tem 100%, 315,92 a pessoa tem X.
Mas aqui, resolvendo aqui a montagem que eu fiz, vou multiplicar a fração, né? Multiplicação que tem fração, multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 315,92 vezes o 100 e vai manter o signo de porcentagem. 315,92 vezes 100, já que tem vírgula, andar com a vírgula duas casas para a direita. Andou uma, duas. A vírgula vai ficar aqui no final do 2. Então, vai ficar 31.592. Quando eu faço 315,92 vezes 100, dá 31.592. Mantém o signo de porcentagem. Coloquei aqui, ó. Agora, o de baixo com de baixo. Embaixo do 100% não tem nada, é como se fosse 1. Ó. Então, 1.449 vezes 1 dá 1.449. Agora, a gente vai fazer a divisão, né? Ó, de 31.592, eu vou dividir por 1.449. Quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar 21,80 e tem mais casas depois da vírgula. A gente vai utilizar somente até duas casas depois da vírgula. Então, coloquei 21,80%, tá? Ó. Mantém o signo de porcentagem. Então, deu 21,80%. Número 3. Num determinado bairro de uma cidade vivem 29.400 pessoas aproximadamente. Sabendo que nessa cidade tem 2,8 milhões de habitantes aproximadamente, determine o percentual de pessoas que vivem neste bairro, dê sua resposta com a aproximação de duas casas decimais. Então, olha só, quer saber, 29.400 representa que porcentagem do total de pessoas, que é 2,8 milhões? Olha só, 2,8 milhões é como se fosse assim, ó, 2,8 vezes 1 milhão, né? Para me achar ele em número, porque ali me deu escrito 1 milhão, coloquei aqui, ó, 1 milhão. Desculpa os zeros aí, porque com o mouse tá puxado. Vê se eu desmancho que ficou meio esquisito, né? Esse aqui também não ficou muito bom, não. Ó, então 2,8 milhões é 2,8 vezes 1 milhão. Quando eu multiplico por 1 milhão, é andar com a vírgula 6 casas para a direita. Então, vai ficar esse número aqui, ó. Ó, a vírgula estava entre o 2 e o 8. Então, anda 6 casas para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 2.800.000, né? O que é que eu vou fazer, então? Pega as pessoas que estão no bairro, que é 29.400, sobre o total de habitantes da cidade, que é 2.800.000, e multiplica por 100% para me achar a porcentagem, né? 29.400 sobre esse 2.800.000 é uma fração. Para mim multiplicar a fração, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 29.400 vezes 100, se tem vírgula, anda duas casas para a direita, né? A vírgula está no final do número aqui, ó. 1, 2. Ou então acrescentar 2 zeros, já que não tem vírgula aqui, acrescenta 2 zeros. Multiplicou por 100, acrescentou 2 zeros. Então, ficou, ó, 2.940.000, mantém o símbolo de porcentagem que está aqui sobre. Agora a parte baixa, 2.800.000 vezes, embaixo não tem nada, como se fosse 1, vezes 1 vai dar 2.800.000. Aí depois a gente vai fazer a divisão, né, ó, do número de cima pelo de baixo. Mas para facilitar, quando vocês for fazer a divisão, não vou fazer aqui para andar mais rápido no vídeo, mas vocês podem cortar esse zero com esse com esse, né, ó, esse com esse, para simplificar os cálculos. Esse com esse, e aí vocês vão dividir 294 dividido por 280. Já que meu interesse é só no quociente, tá? Quando eu tenho interesse só no quociente e no resultado da divisão, a gente pode usar isso. Quando a gente vai dividir 294 por 280, a gente vai encontrar 1,05, mantém um signo de porcentagem, então 1,05%.
Vamos ver agora o número 4. O número 4 está assim: calcule o juro produzido por um capital de R$ 10.000 aplicado durante 2 meses a taxa de 3% ao mês. Olha só, lá eles colocaram a fórmula do juro de um jeito, mas eu vou usar aqui uma outra que eu acho que é mais fácil de entender. Ó, se você decorar que juros é igual a CTI, capital que multiplica o tempo vezes a taxa aqui, né? Ó, que no caso esse I representa a taxa, que é 3%, nesse exercício aqui, fica mais fácil, né? Ó, para guardar a fórmula do juro não é tão difícil. Ó, juros, ou seja, J é igual CTI. Lembra do CTI do hospital? CTI é meio ruim, né? Porque uma pessoa geralmente está muito mal quando vai para lá, mas dá para memorizar a fórmula assim, ó. O juro é igual a CTI. J é igual a CTI. O seu capital, T o tempo e a taxa em porcentagem. Então, nesse caso aqui, vamos procurar o juros. Juros é igual o capital C, 10.000, coloquei aqui, ó, 10.000, vezes o T é o 2, que é 2 meses, vezes o I, que é a minha taxa aqui, que é 3%. Tá, ó. Agora, o que que eu faço? Essa minha taxa que está em porcentagem, eu transformo ela, 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100. Esse signo de porcentagem significa sobre 100. Então, J é igual, copio 10.000, copio vezes, copio 2 vezes, 3% equivale a 3 centésimos, ou seja, 3 sobre 100. J é igual, agora o que que eu faço? Eu tenho uma multiplicação aqui que envolve fração. Vou multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Aí eu faço 10.000 vezes 2 dá 20.000. 20.000 vezes 3, multiplicando todo mundo que está em cima, vai dar 60.000. Então, a parte de cima deu 60.000. A parte de baixo, ó, aqui não tem nada, é como se fosse 1. Aqui não tem nada, é como se fosse 1, né, ó. Então, 1 vezes 1 é 1, vezes 100, 100. Então, ficou 60.000 sobre 100. Dividir por 100 é andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, anda para cá. Uma, duas. O número não tem vírgula no final dele. Anda uma, duas. Então, vai dar a vírgula aqui, ó. 600,00. Ou seja, J é igual 600,00 a 600. E que é a mesma coisa que o quê? R$ 600. Então, o juro produzido aqui vai ser de R$ 600. Número 5. Uma pessoa pegou emprestado R$ 1.000 para pagar em um mês, a taxa de 15%. Quanto essa pessoa pagará de juros? Bom, vamos jogar nessa fórmula aqui, ó. J é igual a CTI. Juros é igual. O C é capital, que no caso é R$ 1.000, vezes o T, que é o tempo, já que é um mês, então é 1, vezes o I é a taxa nossa em porcentagem, 15%. Então, 15%. Próximo passo, vou pegar essa porcentagem aqui e transformar em fração. Então, J é igual a 1.000 vezes 1 vezes 15% é o 15, esse signo de porcentagem é sobre 100. 15 sobre 100. Agora eu tenho que resolver essas multiplicações, que é multiplicar a fração, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. Ó. Aqui também não tem nada, é como se fosse 1. Então, multiplicando a parte de cima, ó, 100 vezes 1, 100. 100 vezes 15, desculpa, é 1.000 aqui, ó. 1.000 vezes 1, 1.000. 1.000 vezes 15, 15.000. Deixa eu só apagar ali o com 1, ficou em cima aqui, ó. Então, a parte de cima deu 15.000. A parte de baixo, ó, aqui não tem nada, é como se fosse 1. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 100, 100. Então, ficou 15.000 sobre 100. Dividir por 100 é andar duas casas com a vírgula para a esquerda. O número, quando não tem vírgula, está no final dele. Anda duas para a esquerda, a vírgula vai ficar aqui, ó, entre esses dois zeros. Então, fica 150,00, ou seja, 150. J é igual a 150, ou seja, R$ 150, né? O juro aqui pagará de juros R$ 150. Quando o número tem vírgula, a vírgula está no final dele, tem que lembrar disso. Agora, o número 6. Ao comprar um par de sapatos de R$ 89, José teve 2 descontos sucessivos. É um desconto seguido do outro, né? Ó. Um de 10% para pagar à vista e outro de 2% por ser amigo do dono da loja. Quanto José deverá pagar pelo par de sapatos? Bom, primeiro ele tem um desconto de 10% e depois um de 2%. Vão achar quanto que é o desconto de 10%, que valor que ele terá.
que pagar, no caso, olhando só o 10% primeiro. Então, eu tenho que achar 10% de R$ 89,00. 10%, gente, é muito fácil. Eu vou ensinar vocês a calcular de cabeça. Quando eu quero 10% de um número, anda com a vírgula uma casa para a direita. Então, 10% de 89, 10% de 89, a vírgula está no final. Anda uma casa, o que que dá? 8,9, tá? Ah, eu quero 10% de 200. Onde que tá a vírgula? Tá no final dele. 10% dele vai ser o quê? R$ 20. É só andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Ah, eu quero 10% de 512,1, por exemplo. Ah, eu quero 10% disso aqui, ó. 10% desse número anda com a vírgula uma casa para a direita. O que que vai dar, ó? Andando uma casa para a direita, a vírgula fica aqui, ó. 51,21. Então, é muito fácil. Quando você quer 10%, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de um número. Pega o número, anda uma vírgula anda uma casa para a esquerda com a vírgula. Então, ali, ó, a gente já vê que... Deixa eu só desmanchar aqui. Como eu quero aqui 10% de 89, o nosso resultado vai dar 8,9. Vou fazer os cálculos aqui, mas não precisa não, tá? Ó, dá para fazer de cabeça. Então, 10% de 89. 10% é a fração 10 centésimos. É 10 sobre 100. O dia é vezes 89. Agora, vamos multiplicar a fração de cima com de cima e de baixo com de baixo. 10 vezes 89 dá 890, né? Multiplicar por 10 é acrescentar um zero. Ou andar com a vírgula uma casa para a direita, assim vai. Então, 10 vezes 89 dá 890. Aqui embaixo, 100 vezes. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. 100 vezes 1, 100. Agora, 890 para dividir por 100, eu vou encontrar 8,9. Dividir por 100 dá duas casas com a vírgula para a esquerda. Ela está aqui no final, ó, 1, 2. 8,9. Então, é como se o cara aqui, de R$ 89,00 o sapato, ele vai ter R$ 8,90, desculpa, R$ 8,90 de desconto. Vamos ver qual que é o valor que ele paga aqui, tirando os 10%. Então, R$ 89,00, que seria o par do sapato, menos 10% de desconto, ou seja, menos 8,9, R$ 8,90. Fazendo a continha de menos, ó, 0 não tira 9, então pega emprestado aqui, ó. Aqui vai ficar 8, aqui fica 10. 10 menos 9 é 1, né? Vírgula debaixo de vírgula, então aqui tá a vírgula. 8 menos 8 é nada, 8 menos 0 é 8. Então, deu R$ 80,10. 80,1 é R$ 80,10, tá? Só que desses R$ 80,10, né, ó. Como ele é amigo do dono da loja, né, ó, ele iria pagar esse valor aqui com o desconto que ele deu lá. Mas só que ele é amigo do dono da loja, o dono da loja deu ele mais 2% de desconto em cima desse daqui. Então, agora a gente calcula 2% de R$ 80,10. Escrevendo de forma mais fácil, é a mesma coisa que 2% de 80,1, porque o zero que está no final a gente pode excluir, né? Excluir esse zero aqui no final. Só para resolver de forma mais fácil. Quanto menos número eu tiver, melhor. Como os zeros que estão no final pode ser excluído, para a gente calcular, só para calcular, né? Então, a gente exclui que facilita. Ao invés de eu colocar 80,10, eu coloco 80,1, fica mais fácil, né? Ó. 2% é 2 sobre 100, porque o porcentagem é sobre 100. Vezes, o dia é vezes, copia 80,1. Agora, a multiplicação tem fração de cima com de cima e de baixo com de baixo. 2 vezes 80,1, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Quantas casas tem depois da vírgula? 1. Então, vem aqui e conta uma casa depois da vírgula. Então, 2 vezes 80,1 deu 160,2. Sobre a parte de baixo, ó, 100 vezes 1, 100. Então, ficou 100. Então, ficou 160,2 para dividir por 100. Dividir por 100 é andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Andando com a vírgula duas casas para a esquerda, 1, 2, ela fica aqui entre 1 e 6. Por causa disso, que 160,2 dividido por 100 dá 1,602. Bom,
o preço ele ia pagar R$ 80,10, só que ele ganhou mais R$ 1,602 ali de desconto. Então, vai ser 80, eu coloquei 3 zeros aqui, gente, para ficar igual, né? Porque aqui é R$ 1,602, é 1,602. Então, esse R$ 80,10, eu acrescentei mais um zero aqui para a gente trabalhar com o valor que a gente encontrou aqui. Então, vamos lá, trabalhando com esse valor aqui, 0 não tira 2, né? Então, pega emprestado. Esse não tem para emprestar, então vamos pegar desse aqui, ó. Então, aqui ficou 0. Aqui ficaria 10. Mas como tem que emprestar para o outro, vai ficar 9. E aqui, então, fica 10. Então, 10 menos 2 é 8. 10 menos 2 é 8. 9 menos nada é 9, tá? Aqui ficou 0. Aí, o que que acontece? 0 não tira 6, tem que pegar emprestado. Aqui não tem, pega desse. Então, aqui ficou 7. Aqui ficaria 10, mas empresta para lá, fica 9. E aqui, então, era 0, mas pegou emprestado ali e ficou 10. Ó, então, 10 menos 6, 4. 9 menos 1, 8. 7 menos nada, 7. 78,498. R$ 78,00, só que a gente só tem até centavos, né? 78,498. Esses 49 centavos, como aqui na terceira casa é 8, a gente pode acrescentar e falar, acrescenta 1 aqui no 9, então vai dar 50 centavos aquilo ali. Então, o valor que ele vai pagar, depois desses descontos sucessivos, desconto de 10% em cima do valor do tênis, depois mais desconto de 2% em cima do atual valor, e aí vai dar R$ 78,50 é o que ele vai pagar pelo tênis. Número 7. Uma montadora de carros fez uma promoção e deu 10% de desconto em toda a sua linha de carros. Na concessionária, o cliente que paga à vista tem mais 10% de desconto. Quanto uma pessoa deve pagar à vista por um carro que custa R$ 54.900? A gente separou aqui, não sei porquê, mas eu tinha colocado junto. Mas então, o preço, vou escrever ele aqui, ó. O preço é R$ 54.900. 54.000, desculpa, e 900. R$ 54.900. Aí, esse número aqui, sem dinheiro, ele pode ser escrito dessa forma, porque os zeros que estão aqui no final, eu posso excluir, né? Como o cara ganhou 2 descontos de 10%, ele tem 10% em cima desse valor, depois 10% em cima do atual valor que eu encontrar lá. 10% de um número, lembra que eu falei? Anda uma vírgula para a esquerda. Vai dar, se a vírgula ficar aqui, dá 5.490,0, ou seja, 10% de 54.900 vai dar 5.490. Vocês vão ver que eu vou encontrar esse valor ali, ó. Então, vamos lá. Primeiro, 10% de 54.900 reais. Fazendo isso aqui, o 10% eu transformo em fração, que é 10 sobre 100, né? O símbolo de porcentagem é sobre 100, o dia é vezes, copio 54.900, que é igual. Continuando, vou multiplicar a fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. 10 vezes 54.900 vai dar 549.000. Multiplicar por 10, anda uma vírgula, anda uma casa com a vírgula para a direita, ou acrescento zero também, pode ser assim quando não tem vírgula, né? Multiplicar de baixo 100, aqui é como se fosse o número 1. 100 vezes 1, 100. Agora, eu tenho que pegar esse 549.000 e dividir por 100. Ó, dividir por 100 é cortar os dois zeros final, já que não tem vírgula. Se tivesse vírgula, andar duas casas com a vírgula, tá? Mas, então, ali, andando duas casas com a vírgula para a esquerda, fica aqui a vírgula, né, ó. Então, vai dar 5.490, que foi o que eu falei. Lembra que eu falei 10% de 54.900 dá 5.490. Bom, agora, era 54.900.
Mas como ela ganhou 10% de desconto e que equivale a R$ 5.490, vamos ver quanto que dá. 54.900 menos o desconto ali de 5.490. Então, R$ 54.900 menos R$ 5.490 que ele ganhou de desconto, fazendo a continha de menos, né, ó. Ali, 0 menos 0 é 0. Esse 0 não tira 9, então ele vai ter que pegar emprestado, né, ó. 0, aí pega emprestado aqui, então aqui fica 8. E aqui fica 10. 10 menos 9 é 1. 8 menos 4 é 1. Agora, 4 não tira 5. Então, pega emprestado. Aqui era 5, mas vai ficar 4, porque emprestou 1 para lá. Né? Aqui era 4, mas como pegou o emprestado daqui, vai ficar 14. Então, 14 menos 5, 9. 4 menos nada, 4. 49.410. Depois que ele teve o primeiro 10% de desconto lá, o preço, né, do carro caiu para 49.410. Porém, né, o cliente que paga à vista tem mais 10% de desconto. O cara vai pagar à vista, então ele vai ganhar mais 10% em cima desse valor aqui. Agora é 10% de R$ 49.410. Olha só, de cabeça, anda 10% de um número, anda com a vírgula, uma casa para a esquerda, ela vai ficar aqui, ó, ficaria 4.941,0, ou seja, R$ 4.941 que vai dar. Nós vamos fazer o cálculo aqui, não precisa, mas vamos fazer. 10%, então, em fração é 10 centésimos, ou seja, 10 sobre 100. O dia é vezes, copia esse número aqui, ó, 49.410. Multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 10 vezes 49.410, como não tem vírgula, acrescenta um zero aqui, né? Se tiver vírgula, andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, acrescentei um zero, ficou. Então, 10 vezes 49.410 ficou 494.100. Divide por, embaixo, 100 vezes 1, 100. Então, agora, 494.100 para dividir por 100, dá R$ 4.941. Então, sobre o preço aqui de R$ 49.410, ele vai ter R$ 4.941 de desconto. Vamos fazer a continha de menos para ver quanto que ele vai pagar, ó. Então, eu coloquei 49.410, né, menos 4.941. Peguei esse valor aqui, 49.410 menos 4.941. Fazendo a continha de menos, né, ó. 0 não tira 1, então pega emprestado aqui. Então, ficou 10 menos 1, 9. Aqui ficou 0. 0 também não tira 4. Pega emprestado aqui, ficou 3, aqui 10. 10 menos 4, 6. O 3 que tinha ficado aqui não tira 9, pega emprestado. Então, aqui fica 8, aqui 13. 13 menos 9 é 4. 8 menos 4 é 4. E 4 menos nada é 4. Ou seja, R$ 44.469. Após os dois descontos lá sucessivos de 10%, ele vai pagar um valor de R$ 44.469, já que ele vai pagar à vista, né, pelo carro. Então, terminou aqui a semana 5.